Let's turn to Zechariah Vamos abrir em Zacarias, chapter 8, capítulo 8, starting from verse 1. começando no versículo 1. Again, the word of the Lord Almighty came to me. Veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: This is what the Lord Almighty says. I am very jealous for Zion and burning with jealousy for her. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho grandes zelos de Sião e com grande indignação tenho zelos dela. This is what the Lord says. I will return to Zion and dwell in Jerusalem. Then Jerusalem will be called the city of the truth, and the mountain of the Lord Almighty will be called the holy mountain. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. And this is what the Lord Almighty says. Once again, men and women of ripe old age will sit in the streets of Jerusalem, each with cane in hand because of his age. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo por causa da sua muita idade. The city streets will be filled with boys and girls playing there. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. This is what the Lord Almighty says. It may seem marvelous to the remnant of these people at that time, but will it seem marvelous to me, declare the Lord Almighty. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. This is what the Lord Almighty says. I will save my people from the countries of the east and the west. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. I will bring them back to live in Jerusalem. They will be my people, and I will be faithful and righteous to them as their God. E eu os trarei e habitarão em Jerusalém, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. This is what the Lord Almighty says. You who now hear these words spoken by the prophets who were there when the foundation was laid for the house of the Lord Almighty. For your hands be strong, so that the temple may be built. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias ouvis essas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Before that time there were no wages for man or beast. No one could go about his business safely because of his enemy. For I had turned every man against his neighbor. Porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhes davam ganho. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. But now I will not deal with the remnants of these people as I did in the past. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Declares the Lord Almighty. The seed will grow well, the wine will yield its fruit, the ground will produce the crops, and the heavens will drop their dew. I will give all these things as an inheritance to the remnant of these people. Porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isso. As you have been an object of cursing among the nations, O Judah and Israel, so will I save you, and you will be a blessing. Do not be afraid, but let your hands be strong. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei,
e sereis bênção. Não temais, e sejam fortes as vossas mãos. This is what the Lord Almighty said. Just as I had determined to bring disasters upon you and show no mercy, no pity when your fathers anger me, says the Lord Almighty. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. So now I have determined to do good again to Jerusalem and Judah. Do not be afraid. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nesses dias. Não temais. These are the things you are to do. Speak the truth to each other, and render true and sound judgment in your courts. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade em favor da paz. Do not plot evil against your neighbor, and do not love to swear falsely. I hate all this, declare the Lord. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Again the word of the Lord Almighty came to me. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: This is what the Lord Almighty says. The fast of the 4th, 5th, 7th, and 10th months will become joyful and glad occasion and happy festivals for Judah. Therefore, love truth and peace. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês e do 5º, e do 7º e do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. And this is what the Lord Almighty says. Many peoples and inhabitants of many cities will you come. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. And the inhabitants of one city will go to another and say, Let us go at once to entreat the Lord and seek the Lord Almighty. I myself am going. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. And many peoples and powerful nations will come to Jerusalem to seek the Lord Almighty, set to entreat him. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. This is what the Lord Almighty says. In those days, 10 men from all languages and nations will take firm hold of one Jew by the hem of his robe and say, Let us go with you, because we have heard that God is with you. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão-se na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. So that concludes the first part of the book of Zechariah. Isso conclui a primeira parte do livro de Zacarias. And it opened the second part or last part of the book of Zechariah. E abre a segunda ou última parte desse livro. Now, when you read this portion, Quando você lê essa porção, now have you counted how many times the Bible used Zechariah used this phrase? This is what the Lord Almighty says. Será que você já tentou contar quantas vezes diz aqui esse termo? Assim diz o Senhor dos I Exércitos? think this is a very good exercise for young people. Esse é um exercício muito interessante para os And jovens. first, again, the word of the Lord Almighty came to me. E também, outra vez, a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim. Like verse 18, again, the word of the Lord Almighty came to me. Tal como está no versículo 18. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim. Now, when the Lord came to me, what happened? Quando a palavra veio a mim, o que aconteceu? Then verse 2, this is what the Lord Almighty says. Versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Verse 3, this is what the Lord says. Versículo 3. Assim diz o Senhor.
Verse 4, this is what the Lord Almighty says. Versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Do you see the spectral structure here? Você vê que aqui há uma estrutura especial. So chapter 88 is a very important chapter. Então, o capítulo 8 é um capítulo muito importante. Actually, it's the part of the answer of God to the question made to priest. Então, essa é parte da resposta à pergunta feita aos sacerdotes. Now that question was simple. Aquela questão era simples. Should I mourn and fast in the 5th month that I have done for so many years? Devemos continuar a jejuar como fizemos por tantos anos? So now that question is so important. Então, aquela questão é tão importante It becomes a very important key to this whole book. e ela se torna a chave para todo esse livro. So our God had to say something here. Então, Deus tem que dizer alguma coisa aqui. And for that reason, he answered the question. Por essa razão, ele responde à pergunta. Obviously, he divided into two parts. Ele divide isso em duas partes. First part in chapter 7, second part in chapter 8. A primeira parte da resposta está no capítulo 7, a segunda no capítulo 8. Now, in chapter 7, God deals with the nature of fasting. No capítulo 7, Deus lida com a natureza do jejum. Now, if you want God to listen to you, Se você quer que Deus ouça você, that's why you fast. então é por isso que você That's jejua. why you pray with a burden, heavy burden. Por isso é que você ora com aquele encargo pesado. If you want to change the environment, Se você quer mudar o seu contexto, if you think if God somehow twists a finger, everything will be changed. então você crê que Deus pode então num estalar de dedos mudar toda a situação ao You seu redor. pray for that. Você ora por isso. You fast for that. Você jejua por isso. Your desire is somehow you can bother the ears of our God. O seu desejo é que de alguma forma você possa tocar os ouvidos de Deus. That's what you want. É isso que você quer. But we already mentioned. Nós já dissemos. The prayer actually is a process of two ends. Mas a oração, como já dissemos, é um processo que tem dois lados. Expect the other end change. Nós esperamos que o outro lado mude. We never think for a moment we have to change. Nós nem pensamos que nós também temos que mudar. That's the secret of a prayer to be answered. Esse é o segredo para uma oração ser respondida. I think we already mentioned. Nós já mencionamos isso. If God answered that prayer, Se Deus responder a oração, no more sorrow but joy. não haverá mais tristeza, mas sim alegria. No more fasting but feasting. Não haverá mais jejum, mas sim um banquete. But the issue is this. A questão é essa. There is a kind of fasting only for ourselves. There's a kind of fasting. Kind of fasting only for ourselves. Existe um tipo de jejum que é só para nós mesmos. There's also a kind of feasting also for ourselves. E também existe um festejar que também é só para nós mesmos. But brothers, Mas irmãos, any fasting or any feasting, qualquer jejum ou qualquer festejo, if does not involve God himself. se ele não envolve o próprio Deus, Now, did we really fast for him? será que nós realmente jejuamos para ele? Or when we are feasting, Quando nós estamos festejando, were you not just feasting for yourself? será que nós não estamos banqueteando somente para nós mesmos? So, you see, this is the core of the problem. Então, esse é o centro do problema. So, finally, we know that Finalmente, nós sabemos. if God listens to you, Se Deus ouve a sua oração, first you have to listen to him. primeiramente você tem que ouvir a Ele. Before you fast, Antes de você jejuar, have you heard that still small voice? você já ouviu aquela voz mansa e suave? Who initiated the whole thing? Quem é que iniciou todo esse processo? You initiated the fasting, Foi você mesmo que iniciou o jejum? or you have heard that still small voice? Ou você ouviu aquela voz mansa e suave? Or somehow you discover God spoke to you through his word, written word. Ou será que você então ouviu Deus falar com você através da sua palavra escrita? So now we understand this whole problem, Então the agora nature of fasting. Então agora entendemos a natureza do jejum. But now come to the second part. Então chegamos na segunda parte. Because when the question was asked,
Quando a pergunta foi feita, There was a reason for it. havia uma razão. There is a timing for that question. Havia um tempo para aquela questão. 2 years after the visions, 2 anos depois que Zacarias and recebeu as 2 years visões, more to go when the whole house will be completed. mas 2 anos antes da casa ser completada, When everything is about to finish, quando tudo estava por terminar, you're about to see the smiling face again. então estava próximo o dia de ver aquela face sorridente do Senhor, After heavy raining, depois da chuva pesada, after dark days, depois daqueles dias de trevas. now you see some golden sign in the sky. Então, agora vemos aquele brilho reluzente no céu Now you know the storm is about to pass. e a tempestade está por terminar. The long night is about to be over. Aquela longa noite está para terminar. So how about, are we going to fast again? Então, será que temos que jejuar de novo? In the beginning of 70 years, there's every reason to fast. No início dos 70 anos, haviam muitas razões para Now, jejuar. if God no longer withhold His mercy from us, Se Deus não reter as suas misericórdias de nós, now, what are we going to do? o que nós vamos fazer? To fast or not to fast? Devemos jejuar ou não vamos To jejuar? feast or not to feast? Devemos festejar ou não iremos festejar? So God wants to answer that question. Deus quer responder essa pergunta. Now, if you want to answer that question, Se você quer responder essa pergunta, important thing is this. a questão importante é essa. For those who ask that question, Aqueles que fazem essa pergunta, they consider the completion of the temple is the end of everything. eles consideram que terminar o templo é o fim de tudo. They think that's the work we have been entrusted and we are going to accomplish it. That's it. Eles pensam, esse é o trabalho que nos foi confiado e nós temos que terminar. E é But isso. we never ask, what is the program of God in this matter? Mas nós nunca perguntamos qual é o programa de Deus nesse assunto. Do you see that? To percebe? answer that question, Responder essa pergunta, which point of view you are going to take? para responder essa pergunta, qual é o ponto de vista que você vai tomar? From the viewpoint of a worker, Do ponto de vista de um obreiro, all he wants to reach the end of the work. tudo que ele quer é terminar o seu trabalho. But important thing is, Mas a coisa is importante this work only a part of his great design? é se esse trabalho não é apenas parte de um grande projeto. Now, if this work is only one cycle of many cycles to come, Se essa obra não é apenas um ciclo de muitos ciclos que ainda vão ocorrer. whether you're about to feast, Então, será que você tem que festejar? it depends on when the thing will satisfy the heaven. Isso depende quando é que isso vai satisfazer os céus. Because we are so self-centered. Porque nós somos muito centrados em nós So mesmos. this question is very self-centered. Essa é uma pergunta muito centrada All em we si mesmo. need, all we want is God's blessing. Tudo que nós queremos são as bênçãos de Deus. So after we finish the work, Então, depois que terminarmos o trabalho, heaven definitely will smile. então, certamente o céu vai sorrir para nós. But my brothers and sisters, Mas, meus irmãos e now irmãs, listen to what God answered that question. mas ouça como Deus responde essa pergunta. Once again, God poured out His heart to us, De novo, Deus derrama o seu coração para nós. as if you are able to hear the heartbeat of heaven. É como se você fosse capaz de ouvir o bater do coração do céu. So our God used some kind of phrase you think it's really, really something. Deus usa um tipo de expressão que é realmente grande. Now, as if God never emotional. É como se Deus nunca fosse emocional. You see, in the ancient time, Nos tempos antigos, if a father or grandfather se um pai ou se um avô carries such a weight, carregasse um peso, rarely smile, ele nunca sorriria. as if emotionless. Ele como que não mostraria emoções. Now we can imagine. Imagine, God is God of holy. Deus é um Deus santo. God is God of dignity. Deus é um Deus de We dignidade. think of His majesty. Dentro da sua We majestade. think of His glory. Nós pensamos em glória. We rarely think about His emotion. Nós nunca pensamos que Deus se emocione. But if you read this part of the Bible, Mas se você ler essa parte da Bíblia, once again,
De novo, our God poured out his heart. aqui Deus derrama o seu coração. In chapter 1, we already witnessed that. No capítulo 1 nós já percebemos isso. You see, when the Lord asked the Father, Quando o Senhor pede ao Pai, how long you will withhold the mercy from them? até quando reterás as tuas misericórdias After deles? 70 years, long years, Depois desses 70 anos, how long they have to wait? até quando eles vão esperar? And what God answered, O que Deus responde? I'm zealous for Jerusalem and Zion. Eu sou zeloso por Jerusalém e por Sião. I will return to Jerusalem. E vou retornar a Jerusalém. I will dwell here, Eu vou habitar lá. and the temple shall be built. E o templo será reedificado. That's it, É isso. brother and sister. É isso, irmão. If somehow God becomes emotional, Se de alguma forma Deus se torna emocional, everything is sure. tudo é certo. We tend to be emotional, Nós tendemos a ser emocionais, especially among Brazilians. especialmente entre os How do you brasileiros. know? Como é que você sabe? Especially when they say farewell to each other. Você vê isso quando eles se despedem uns dos outros. It is a long farewell. É uma longa despedida. Now, many tears, Muitas lágrimas, many emotion. muitas emoções. You see, my brothers and sisters, Você percebe? we tend to be emotional. Nós tendemos a ser There's emotivos. nothing wrong with it, brothers. Não há nada errado com isso. So, thank the Lord for that. Graças a Deus por isso. But one day, Mas um dia, God used some kind of phrases. Deus usa alguns tipos de expressão. We thought that God probably never used that. E nós pensamos que Deus jamais usaria isso. But once again, Mas, de novo, if you want to know when should be the time for feasting. se você quer saber quando é o tempo de festejar, Now, when God said, I want to do something, quando Deus diz, eu quero fazer algo, I'm zealous for it. eu estou zeloso por isso. He even used the word. Ele até usa a palavra, Now, the very, very strong word here. uma palavra muito forte. He said, I'm burning with jealousy for her. Which verse? Now, the verse 2, Two. that last phrase. I'm burning with jealousy for her. A versão que ele usa diz, eu estou queimando de indignação por ela. Do you see that, brothers and sisters? Você percebe, irmãos? Behind jealousy Por is trás, some love which is stronger than death. por trás desses grandes zelos, há um amor tão grande como a morte. And that love caused God to burn with jealousy. Esse amor faz com que Deus queime de So he's indignação. going to do everything. Ele vai fazer algo. He promised he will come back. Ele prometeu que vai voltar. He promised he will dwell in Zion. Ele prometeu que vai habitar lá, Now, em Sião. because he's come back, so everything will be fine. Então, quando ele vier, tudo vai estar bem. But important thing is, Mas a coisa when importante é a seguinte: God is going to do something, quando Deus vai fazer algo, he is perfectionist. ele é perfeccionista. We are easily to be stirred up. We are easily to be stirred up. É Emotionally. muito fácil que nós sejamos assim encorajados a fazer alguma It's coisa. very easy for us to promise something. E aí é muito fácil que nós prometamos fazer alguma Out of coisa. emotion, we will pour out the heart just like that. Por causa das nossas emoções, nós derramamos o nosso coração After nisso. 5 minutes, we forgot it. Mas depois de 5 minutos, nós esquecemos tudo. So our zeal only for 5 minutes. O nosso zelo dura 5 minutos. Our blood only boil for 5 minutes. O nosso sangue ferve por apenas 5 minutos. But when our God blood is boiled, Mas quando o sangue do nosso Deus está fervendo, never just 5 minutes. nunca é por 5 minutos. If he start the work, he will finish the work. Se ele começa uma obra, ele vai terminar. When he's doing something, always with a program. Quando ele faz alguma coisa, ele sempre tem um programa. So my brothers, Então, irmãos, when he's satisfied, quando que ele fica satisfeito? when God almost reached the end. Quando Deus está quase alcançando o fim. For these people, they think probably another 2 years will do. Talvez o povo daquela época pensasse, mais 2 anos é Now, suficiente. isn't that inappropriate? While we should feast, yet actually we are still fasting. Será que é apropriado que nós festejemos enquanto ainda estamos jejuando? So, because with the questioner
he know that they know that our work is about to be done. Aqueles que estão fazendo a pergunta sabem que o seu trabalho está quase terminando, He didn't realize that. mas eles não perceberam The completion of the temple is only first phase of God's work of recovery. que o término do templo era apenas a primeira fase do programa de Deus. That is always our problem. E esse é sempre o nosso problema. So now God tried to explain and pour out his heart to his people. Então, agora Deus tenta explicar, derramando o seu coração para o seu And povo. try to explain to us his program. E tenta explicar para nós o seu programa. Now for us, when the house is completed, our work is done. Para nós, quando o templo estiver completado, então a nossa obra está terminada. Jesus said, I will build my church upon this rock. O Senhor Jesus disse, eu edificarei a minha igreja sobre esta rocha. So we think if when the church being built up together, that's the very end of everything. Então nós pensamos que quando a igreja está edificada, bom, está terminado. We never think Nós in nunca God's pensamos. mind, in his program, Que na mente de Deus, no seu programa, how the whole work of recovery should be done. como é que toda a obra de restauração será feita. So now the Lord tried to impress his people. Então, Deus agora tenta trazer uma impressão ao seu povo. First, he said, Primeiramente, ele diz, I'm very zealous for Zion. tenho grandes zelos de Sião, I'm burning with jealousy for her. e com grande indignação tenho zelos dela. And then this is what the Lord says. I will return to Zion E assim diz o Senhor, voltarei para and Sião dwell in Jerusalem. e habitarei no meio de So Jerusalém. of course the house should be built, no doubt about that. É claro, a casa será construída, não há dúvida disso. Because somehow their work is stopped somewhere. Porque antes o trabalho havia terminado, Now havia sido with the interrompido. word of encouragement, now they should go on. Mas eles receberam a palavra de encorajamento e eles foram adiante. So when they finish, they think that's the end of it. E quando eles terminaram, eles pensaram, terminou. No. Não. Then Jerusalem will be called the city of truth. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel. The mountain of the Lord Almighty will be called the holy mountains. E o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Not just house of God. Não é apenas a casa de It's Deus. whole Jerusalem. É toda a cidade de The Jerusalém. whole Jerusalem should be called the city of the truth. Toda Jerusalém será chamada cidade fiel ou cidade da And the verdade. mountain of the Lord, which refer to Mount Moriah, E o monte do Senhor dos Exércitos, que se refere ao Monte will Moriá, be called the holy mountain. será chamado Monte Santo. You see? Você That's percebe? God's program. Esse é o programa de Deus. God wants to do something. Deus quer fazer algo. Then again, he make it clear. Então ele novamente deixa claro. Now, so far, still quite abstract. Até aqui está muito abstrato. Now, God will put it in such a plain term. We know that everything is graphic. Então agora Deus vai colocar de forma tão clara que tudo vai ficar muito gráfico, muito So tranquilo. this is the prophecy. Essa é a profecia. That's how God is going to do. Assim é como Deus vai fazer. First phase is house of God. A primeira fase é a casa de Deus. But how about the city of Jerusalem? Mas e a respeito da cidade de Jerusalém? If the Lord come back to Jerusalem, Se o Senhor volta a he Jerusalém, wants to dwell there. ele quer habitar lá. Now, my brother and sister, Então, irmãos, what happened to the o city? que acontece com a cidade? God continued to work. Deus continua a operar. You see, after the completion of the temple, Depois que o templo é completado, much more to come. ainda muito mais virá. Yes, you already have the presence of God has been restored. Sim, a presença de Deus foi restaurada. But how about testimony of God? Mas o que dizer a respeito do testemunho de Deus? If house of God represents the presence of God, A casa de Deus representa a presença de Deus. then the city of Jerusalem definitely represents the beauty or testimony of God. Mas a cidade representa o testemunho, a beleza de Deus. Through that city, Através daquela cidade, God wants to make known to the whole world. Deus será conhecido por todo mundo. Because in this world, Porque neste mundo, you'll find a city very different from New York, você acha uma cidade muito diferente de Nova very York, different from London, muito diferente de Londres, very different from Porto Alegre. muito diferente de Porto Alegre. Now you see, this city is unique one, very unique one. Essa cidade é uma cidade singular. It will be called the city of truth. E ela será chamada a cidade da verdade. When that happens,
Quando isso acontecer, the testimony of God is established. o testemunho de Deus estará estabelecido. Do you see? Você percebe? Then what will be the future for Jerusalem? Então, qual será o futuro para Jerusalém? Now God pour out his heart. Deus então derrama o seu He coração. just opened the veil a little bit. Ele abre o véu um pouquinho. Now, if you use the telescope of time, Se você usa o telescópio do tempo, you should be able to see a little bit future. então você será capaz de ver um pouquinho do futuro. But not distant future, no. Não é um futuro muito distante, Talk about near future. é um futuro próximo. Because after the completion of the temple, Porque depois que o templo fosse terminado, how about the city? o que aconteceria com a Any cidade? future with the city of Jerusalem? Será que tem algum futuro para a cidade de Jerusalém? Not talking about the end time. Não estamos falando sobre os tempos do Now fim. here, our God did not talk about end time Jerusalem, no. O Senhor aqui não está falando da Jerusalém do final dos tempos. The city of Jerusalem, right after completion of the Ele temple. está falando da cidade de Jerusalém logo em seguida que o templo fosse terminado. Do you see that? Você percebe? Step by step. Passo por passo, Only when God accomplishes His work, somente quando Deus termina a sua obra, when He's satisfied, então ele está satisfeito. He smiles. Então ele sorri. Thank God. Graças a That's the Deus. moment we should have feast. Então nesse momento nós podemos festejar. So you see, brothers, Você percebe? in another way, De outro modo, God tried to hint to the one who asked the question. Deus tenta dar uma resposta para aquele que I fez a know pergunta. in your heart now the feasting already almost very near. Eu sei que no seu coração o festejar está muito próximo. But remember, Mas lembre-se, God only satisfies when His work really been done. Deus só se satisfaz quando sua obra está terminada. So have you stop for a moment to ask one question. Será que você já parou por um momento para fazer uma pergunta? Is this our work or God's work? É este o nosso trabalho ou é o trabalho If de my Deus? work, I have a program. Se é o meu trabalho, minha obra, então eu tenho um My programa. work is about done. O meu trabalho está quase concluído. But brothers, Mas irmãos, actually you only start the first phase of God's work. na verdade, você simplesmente começou a primeira fase da obra de Deus. That first phase Essa primeira fase already cost your whole life. praticamente custou toda a sua vida. You devote your whole time Você devotou todo o seu tempo for the Lord. para o Senhor. All you have done is only first phase. E tudo que você fez é apenas a primeira fase. So my brothers and sisters, Então, irmãos, do you see that? você percebe isso? Here God wants to pour out His heart. Aqui Deus deseja derramar o seu coração. If your work Se sua obra is about done, está quase terminada, if it is my work, se é a minha obra, there is a long way to go. então ainda há muito para fazer. So now we see how the Lord spell out what will happen with Jerusalem. Então aqui o Senhor vai dizer o que vai acontecer com Jerusalém. Now we read verse 4. Então leamos o versículo 4. This is what the Lord Almighty says. Once again, men and women of ripe old age will sit in the streets of Jerusalem, each with cane in hand because of his age. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo por causa da sua muita idade. It means the city of Jerusalem will be a city filled with old men and old women. Isso quer dizer que a cidade de Jerusalém será cheia de pessoas idosas, homens e mulheres. As long as they live in the city of truth. Eles estão vivendo ali na cidade da verdade. Now, because they live in the truth, Porque pelo fato deles viverem na verdade, so the face of God always shine upon them. então a face de Deus está sempre brilhando sobre eles. That's why they live a long life. E é por isso que eles vivem uma vida longa. Because they live a meaningful life for God. Porque eles vivem uma vida cheia de significado diante de Not Deus. for themselves. Não é uma vida para si mesmo. So you see, because of that, they are healthy. Então, por causa disso, eles têm saúde. Many young people, they cut short their life.
Many young people cut short of their life Muitos jovens, eles têm a sua vida ceifada muito cedo. because they indulge themselves in the sin, in the flesh, all kinds of world amusement. Porque eles se entregam a todo tipo de pecado, a si mesmos. So when you add all these factors together, then all of a sudden you find that life has been cut short. Então, quando você adiciona todas essas indulgências no pecado, você vê por que a vida é ceifada muitas But vezes one tão day cedo. shall come. Mas virá o dia. Not only the city of Jerusalem will fill with the people, Não somente a cidade de Jerusalém será cheia de gente, fill with healthy people. cheia de gente com saúde. Look at this old man. Olhe para essas pessoas This idosas. Lord, look this old woman. Olhe para essas mulheres idosas. Now God gave them a long span of life, Deus deu a eles um longo termo de vida, brothers, irmãos, for many reasons. por muitas razões. One of the reasons, Uma das razões, according to the Old Testament, de acordo com o Antigo Testamento, if anyone who honor their parents. se alguém honrar os seus pais, Now, here is a commandment with a promise. aqui há um mandamento com promessa. He will live a long life. Ele vai viver uma vida longa. So, my brothers and sisters, Então, meus irmãos, do you see that here? você percebe? Now, according to God's mind, De acordo com a mente de Deus, now one day Jerusalem will be filled with people, um dia Jerusalém será cheia de gente, but with healthy people. gente com saúde. You know, in the last 2 centuries. Você sabe que nos últimos 2 séculos, Now, even for a family of 10 kids, para uma família de 10 filhos, probably only half of them will reach the teenager. provavelmente só metade deles chegarão à adolescência, desses Now you filhos. see, because in ancient time, Porque nos tempos antigos, because of sanitary situation, tendo em vista as condições sanitárias daquela many época, disease. haviam muitas doenças. Think about it. All these things will take away our life. Então, aquelas coisas todas tiravam a vida das pessoas. For a man who become old, Uma pessoa que se tornava idosa, it simply means that they were healthy. isso quer dizer que ela tinha muita saúde. So remember, Lembre-se, this city will be filled with healthy people. essa cidade será cheia de gente saudável. Not only that, Não apenas isso. and verse 5, the city streets will be filled with boys and girls playing there. Versículo 5. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Now, what beautiful picture is this? Esse é um quadro muito bonito. This is the future of Jerusalem. Esse é o futuro de Jerusalém. And more than that, E mais do que isso, some phrase really very emotional. há uma frase aqui que é cheia de emoção. This is what the Lord Almighty says. Assim diz o Senhor dos It Exércitos. may seem marvelous to the remnants of these people at that time. Se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, But will it seem marvelous to me, declare the Lord Almighty. será também maravilhoso aos meus olhos, diz o One Senhor day. dos Exércitos. Jerusalem will become marvelous to him. Ou seja, Jerusalém se tornará maravilhosa It is para true ele, for those remnants. para aquele remanescente. When you see the city being built Quando você vê a cidade sendo and edificada, filled with so many healthy boys and girls, sendo enchida com tantos meninos e and meninas cheios de saúde, grandpas and grandmas. os avós e avós ali. Now, my brothers and sisters, Então, irmãos, it may seem marvelous to the remnants, to the people at that time. isso será maravilhoso para o povo naqueles dias. But will it seem marvelous to me? Mas será também maravilhoso aos meus olhos? Oh, I love this phrase, brothers and sisters. Eu gosto muito dessa expressão. When that happened, Quando isso acontecer, God should be able to smile. Deus então irá sorrir. Not just house of God. Não é apenas a casa de Deus. Not only here you find the presence of God, Não é apenas a presença de Deus aqui. you also find the city of Jerusalem Você também vê a cidade de Jerusalém, full of life. cheia de vida. All these people, boys and girls, grandpa and grandma, Todos aqueles meninos, meninas, avós brothers, e avós, they all live in the presence of God. todos vivem na presença de Deus. How pleasant
and good for the brethren to dwell together in unity. Ó, quão doce e agradável é aos irmãos viverem em união. That's testimony of Jerusalem. Esse é o testemunho de Jerusalém. So, brothers, if you want to know the testimony, go to Jerusalem. Se você quer ver o testemunho, então vá a Jerusalém. But very interesting. É muito interessante. These events, Estes this eventos, prophecy essa profecia, has two fulfillments. tem dois cumprimentos. One, immediate fulfillment. Another one is remote fulfillment. Um é o cumprimento imediato, o outro é o cumprimento remoto. Now, when prophecy used the telescope of time to look at something from a distance, Quando a profecia usa o telescópio do tempo para ver algum evento distante, now actually probably there are two mountains with valley in between. então quando aquele telescópio olha, há duas montanhas com um vale no meio delas. But because you look from afar, Mas como você está olhando de longe, and you are far from the situation, você está muito longe daquela situação. so often you make two mountains just one. Frequentemente você faz com que aquelas duas montanhas pareçam uma só. Only when you approach the first mountain, you discover actually there's another a valley between these two mountains. Somente quando você se aproxima da primeira montanha é que você descobre que lá adiante está a segunda e há um vale no meio das duas. But anyway, this is the future of Jerusalem. Bem, mas esse é o futuro de Jerusalém. The tomorrow of Jerusalem. Esse é o amanhã de Jerusalém. Thank the Lord for that. Graças a Deus por isso. Now, when it was the first immediately fulfillment, Então, quando aconteceu o cumprimento imediato, o in cumprimento mais próximo? a time of Nehemiah, No tempo de Neemias. and when will be the future fulfillment? E quando será o cumprimento remoto dessa profecia? After 1948. Depois de 1948. Today, brother, sister, if you really go to Jerusalem, Se hoje você for a Jerusalém, especially if you go to Jewish quarter, se você for lá ao bairro judeu na cidade, literally you find many old men there. você vai encontrar muitos anciãos lá. Also many old women there. E também mulheres idosas. And you also find boys and girls play there. Vai encontrar crianças brincando na rua. I was very touched Eu fui when tocado I visited Jewish quarter. quando eu visitei o bairro judeu. On the wall, there's a Bible verse, Lá na parede havia um versículo bíblico, exactly quote from this very place. citado aqui desse trecho de Zacarias. Brothers, when that happened, Quando isso acontecer, our Lord definitely will return very soon. então o nosso Senhor vai retornar muito breve. You see that? In the time of Nehemiah, Nos tempos de Neemias. why the city become prosperous? Por que a cidade se tornou tão próspera? Because the Messiah is coming very near. Porque o Messias estava próximo de chegar. Just few more years, Alguns anos a mais. Jesus should be born in Bethlehem. Jesus haveria de nascer em Belém. So that's immediate fulfillment. Esse é o cumprimento imediato. Second, remote fulfillment. Mas o cumprimento remoto When you see how people of Israel came back to their hometown. é Their home. quando você vê que o povo judeu retorna para sua Literally, terra. they came back to Jerusalem. Literalmente eles voltaram a Jerusalém. Brother, sister, I still remember that verse on the wall. Eu ainda me lembro daquele versículo escrito na parede. It may seem marvelous to the remnant of these people at that time. Se isso for maravilhoso aos olhos do restante daquele povo naqueles dias, In the time of Nehemiah, no tempo de Neemias, for the first coming of the Lord, para a primeira vinda do Senhor, and in a time after 1948, e no tempo após 1948, for the second coming of the Lord. para a segunda vinda do Senhor. So you see, brothers, sisters, Você vê, irmão? now you understand why house of God is so important and why the testimony of God is so important. Aqui você vê porque a casa de Deus é tão importante e também porque o testemunho de Deus é tão importante. These are the means to an end. São meios para um fim. When you see how Jerusalem be restored, Quando você vê como Jerusalém foi restaurada, now you know from there, you know that the Messiah or our Savior will come very soon. então aí você vê que o Messias, o nosso Salvador, ele vai vir muito em breve. For the remnant in Old Testament time, Para o remanescente no tempo do Antigo Testamento, from that time on, daquele tempo em diante, they know that Messiah
Savior of mankind will be very soon born in Bethlehem. Eles sabiam que o Messias, o Salvador do mundo, nasceria muito em breve em Belém. According to prophet Micah. De acordo com o profeta Miqueias. So, my brothers and sisters, Então, irmãos, how wonderful it is. como isso é maravilhoso. But also for the overcomers in the New Testament. Mas também para os vencedores no Novo Testamento. Today, when you see those things recover in Jerusalem. Hoje, quando você vê essas coisas sendo restauradas em Jerusalém. Brothers and sisters, Irmãos, how wonderful it is. isso é algo maravilhoso. It is seem marvelous to the remnants of the people at that time. Se isso for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, I think those people who live in Jewish quarter, they must be marvelous. aquelas pessoas que vivem no bairro judeu, isso deve ser algo maravilhoso. But God said, Mas Deus diz, will it seem marvelous to me? será também maravilhoso aos meus olhos, diz o So, Senhor. brothers and sisters, Então, irmãos, for that reason, por essa razão, now, yes, when the house of God is being built, quando a casa de Deus está sendo terminada, this is only first phase. isso é somente a primeira The fase. second phase is about Jerusalem. A segunda fase diz respeito a Jerusalém. The first phase is the presence of God, A primeira fase é a presença de Deus. something inward. É algo interior, But there will be outward expression. mas vai haver uma expressão exterior. There will be a testimony to the world. Vai haver um testemunho ao mundo. When people see Jerusalem, Quando as pessoas veem Jerusalém, they know God is with them. eles sabem, Deus está com eles. But don't forget, Mas não esqueça, again, this is the beginning of something. isso é o início de algo. So, brothers and sisters, Então, irmãos, that's the reason, when our God mentioned this part, quando o nosso Deus menciona essa parte aqui, it means this. ele quer dizer o You seguinte, have to wait. você tem que esperar. When Nehemiah being brought back to Jerusalem, Quando Neemias retorna a Jerusalém, not only rebuild the wall, ele não apenas reconstrói a muralha da and cidade, also how he fill the city with people. ele também traz muitas pessoas para morar na cidade. And because of that effort, Por causa desse esforço feito por my Neemias, brothers and sisters, meus irmãos, you have signed 7 times 7. você tem aqueles 7 vezes 7. Altogether 49 years. Ao todo são 49 anos. It takes 49 years Levou 49 anos to start fill the city, o começar a encher de gente a cidade, and finally the prosperity of the city. até que a cidade se tornasse próspera. So, brothers and sisters, Então, irmãos, now why 69 times 7 divide into 7 times 7 and also 62 times 7? por que 69 vezes 7 se divide em 62 vezes 7 e 7 vezes 7? Now, how do you start the counting? Como é que você começa essa contagem? How do you count 70 times 7 years? Como é que você conta os 70 vezes 7 anos? Now, first, you know that 69 times 7, Primeiro tem os 69 vezes 7. Messiah will be cut off. O Messias será cortado. Our Lord Jesus died for us on the O cross. Senhor Jesus morrerá por nós na cruz. Then 7 years should be at the end. 7 anos então ocorrerão no final. That's God's program. Esse é o programa de Remember Deus. that? Você lembra disso? Now, we forgot. Actually, when Zechariah wrote this book, Quando Zacarias escreveu esse livro, now there is a continuation of revelation here. há uma continuidade de revelação aqui. Do you see that? Você percebe? And when Daniel saw that program, Quando Daniel viu aquele programa de Deus, now God has a program. Deus tem um programa. Somehow, something to do with 70 times 7. E isso tem a ver com 70 vezes 7. In other words, Em outras there will palavras, be 7 times 7 years to come. haverão 70 vezes 7 anos que vão vir. Now that will cover the most important work of our God. Isso cobre a parte mais importante da obra de Deus. Think about it. Pense nisso. In that program, Nesse programa, Messiah should be cut off. o Messias será cortado. Jesus should be our Savior, die for us on the cross. Jesus, o nosso Salvador, morrerá por nós na cruz. Do you see that? How important it is? Você percebe quão importante é isso? Now remember, Lembre-se. these people came back to Jerusalem.
Essas pessoas vieram a Jerusalém. Unconsciously, they Inconscientemente, came back for the sake of Messiah. eles vieram por causa do Messias. They paved the way. Eles They pavimentaram o caminho. make everything ready. Eles fizeram que tudo ficasse pronto. Brothers and sisters, Irmãos. they make the city ready. They make Bethlehem ready. Eles fizeram que a cidade ficasse pronta. Eles fizeram que Belém ficasse pronto. So these other people try to pave the way for the first coming of Messiah. Então, essas pessoas vieram e prepararam tudo para a primeira vinda do Messias. So the lesson is this. A lição aqui é a seguinte: We who are called to be overcomers, nós que somos chamados para ser vencedores, when we come back to Jerusalem, quando nós voltamos a Jerusalém, it is not because we know much more. They do not know. They are denomination. We are the church. não é porque nós saibamos mais e eles não saibam nada. Eles são a denominação e nós somos a This igreja. is very silly, brothers and sisters. Isso é algo muito tolo, Because you do not know, you really do not see what is the testimony. porque você assim mostra que não vê o que é o testemunho. Why the church? Por que a igreja? Why the testimony? Por que o testemunho? Because they supposed to be the one who usher in the coming of Messiah. Porque eles devem ser aqueles que preparam tudo para a vinda do Messias. When they are ready, Quando tudo está pronto, the bride is ready. quando a noiva está When pronta, bride is ready, the bridegroom is ready. então aí o noivo também está pronto. When you turn to me, when you return to me, Quando você retorna para mim, I will return to you. eu retornarei para ti. Brothers and sisters, Então, irmão, how God responds to our returning como é que Deus responde ao nosso retornar a Ele? in His first coming, second coming. Com a sua primeira vinda e com a sua segunda vinda. That's how God returned to us. Assim Deus retorna para nós. Why? Jesus, Savior of mankind. Porque Jesus é o Salvador da humanidade. We are sinners. Nós somos pecadores. God always, how do I say, always shy away from us. E sendo nós pecadores, Deus sempre se afasta de nós. God never want to look at us. Deus não quer nem olhar para nós. But brothers, Mas irmãos, as if God never returned to us. é como se Deus então nunca fosse retornar para Of nós. course, God never returned to a sinner. Claro que Deus nunca vai retornar para um pecador. But thank God. Mas graças a Because Deus, the work of the cross. por causa da obra da cruz, Thank the Lord. agradecemos Now, a through Deus, the salvation, através daquela salvação, God returned to us. Deus retornou a nós. 2,000 years ago, 2000 anos atrás, Jesus is the Savior of mankind. Jesus foi o Salvador da humanidade. But one day, Mas um dia, if the church really returned to Him, se a igreja realmente retornar a Ele, He will return to us. Ele vai retornar a nós. How? Como? Brothers and sisters, Irmãos, He will come back. Ele virá outra vez. You remember how the two men with white clothes, with white garment, explain the ascension of the Lord. Você lembra daqueles dois varões vestidos de branco que explicaram aos discípulos a ascensão do Senhor? The way He ascended to heaven A maneira que ele ascendeu aos céus is the same way He come back. é a mesma maneira que ele voltará. How did He ascend to heaven? Como foi a ascensão do Senhor? Because He was brought to a place called Bethany. Ele foi até um lugar chamado Betânia. He was standing on the Mount of Olives, Ele estava de pé sobre o Monte das Oliveiras, but His face toward His own. mas o seu rosto estava voltado para os seus. His face is toward the people in Bethany. A sua face estava voltada para aquelas pessoas ali em Betânia. How do you know? Como você sabe? Luke told us. Lucas é que nos diz isso. Because when the Lord ascended to heaven, Quando o Senhor ascendeu aos céus, He blessed His people. ele abençoou o seu povo. So you see, brothers and sisters, Então, irmãos, the gesture is a gesture of a high priest. o gesto dele é um gesto de sumo sacerdote. While our Lord was doing the blessing, He was being ascended. He will be taken to heaven. Enquanto o Senhor estava abençoando eles, ele foi tomado aos céus. Think about it. Pense nisso. This is Mount of Olives. Aqui nós temos o Monte das Oliveiras. And this side is Jerusalem. Do lado de cá está Jerusalém. And this side is Bethany. Do outro lado está Betânia. Now, when you talk about Jerusalem, Quando fala de Jerusalém, talk about fig trees. fala de figueiras. Fig trees. But Jesus found no fruit under the tree.
Mas Jesus não achou qualquer fruto naquela figueira. But in Bethany, Mas em Betânia, he found the house of figs, not just tree, the figs. lá ele achou uma casa com figos, não apenas uma figueira. Somehow Bethany satisfied our Lord. E por causa disso, Betânia satisfez o Senhor. Consecration of Mary. A consagração de Maria, Service of Martha. o serviço de Marta And testimony of resurrection of Lazarus. Nazareth. e o testemunho de ressurreição de Lázaro. That's the testimony of the church. Esse é o testemunho da igreja. So you see, brothers, Então, irmãos, now you understand. agora você pode Because entender. these disciples Porque esses discípulos and Mary e Maria and Martha e Marta and Lazarus, e Lázaro they return to him. retornaram a ele. So, brothers, Então, irmãos, the way he ascended to heaven, a maneira como ele ascendeu aos céus. if he ascended to heaven, his face is toward the church. Então, enquanto ele ascende aos céus, a sua face está voltada para a igreja. When he come back, Quando ele voltar, he will do exactly the same. ele vai fazer exatamente o mesmo. So you see, brothers and sisters, Então, irmãos, even Jerusalem have a long history, mesmo que Jerusalém tenha uma longa história, full of glory. cheia de glória, When our Lord ascended to heaven, quando o Senhor ascendeu aos céus, his back was toward Jerusalem, as suas costas estavam voltadas para his Jerusalém. face toward Bethany. A sua face estava voltada para Betânia. My brothers and sisters, Irmãos, you see that. Você This is the percebe? message of Zechariah. essa é a mensagem de Zacarias. Return to me. Voltai I a mim, will return to you. e eu retornarei a So vós. you understand. This is the key to this whole book, the whole book. Essa é a chave para todo o livro. But now, interesting, brothers. Mas há uma coisa interessante aqui. If this is the program, Se este é o programa, if somehow this prophecy should be fulfilled. então, se de alguma forma essa profecia será cumprida, In other words, em outras God palavras, haven't finished his work if only the part of the temple. No, Deus não terminou o seu programa só com o templo. he has something more to do. Ele tem mais coisas a fazer. Only when Jerusalem filled with healthy people. Somente quando Jerusalém estiver cheia de pessoas It will saudáveis. take 49 years to do that. E vai levar 49 anos para que isso aconteça. Now, brothers and sisters, Então, irmãos. that's why in his program you have 7 times 7. Então é por isso que naquele programa tem 7 vezes 7. But now, if this is going to happen, Se isso vai acontecer, God has to arrange many environments in history. Deus tem que organizar o contexto de muitas coisas na história. So God began to walk in history. Então Deus começa a caminhar pela história. Even the people of Israel being captured to Babylon, Mesmo que o povo de Israel tenha sido capturado para a but Babilônia, somehow God secretly prepared a vessel in Babylon. Deus secretamente prepara um vaso lá na Babilônia. Don't think that you people who come back to Jerusalem, you are the best. Não pense que você, que voltou da Babilônia para Jerusalém, é o melhor. At the same time, God already doing something in Babylon. Ao mesmo tempo, Deus está fazendo algo lá na To Babilônia. your surprise, Para sua you surpresa, think you are the only sphere of God's working. você acha que você é God's working. Sphere. que você é a única esfera, o único meio no qual God Deus está much trabalhando. bigger than you, brothers. Mas Deus é muito maior do que você. You become so narrow, Você é tão estreito, tão as limitado. if only we are the people. E você pensa assim, nós somente somos o povo de Now, Deus. history always repeats itself. A história sempre se repete. I already mentioned to you in England a group of brothers and sisters. Eu já mencionei para vocês na Inglaterra um grupo de irmãos e They irmãs. learn how to walk in the way of Philadelphia. Eles aprenderam como andar no caminho de Filadélfia. In the beginning, full of blessing. No início era cheio de bênção. Gradually become very proud. Gradualmente começou a se tornar cheio de Because they orgulho. think that we are the only people are blessed by God. Porque eles pensaram, nós somos o único povo que é abençoado por We Deus. are in Jerusalem, they are in Babylon. Nós estamos em Jerusalém. Eles estão na What Babilônia. kind of attitude is this? Que tipo de atitude é essa? If you are overcomer, Se você é um vencedor, you overcome for the whole church, not only for yourself. você vence para toda a igreja, não somente para si mesmo. Not make your group so elite.
Você não faz do seu grupo uma elite. That's never God's design. Isso nunca é a vontade de Deus. If you want to be overcomers, Se você quer ser vencedor, you are overcoming for the whole church. você vai vencer para toda a igreja. You see, brothers and Você sisters, percebe? nothing to be proud of. Não há nada de que se orgulhar If you disso. discover you walk in the way of Philadelphia, Se você descobre que está caminhando no caminho de you are Filadélfia, trembling before the presence of the Lord. então você treme na presença do What do you Senhor. have to do? O que você vai When you fazer? become proud, Quando você se torna orgulhoso, no more testimony. aí o testemunho se Then vai. people will say, look, they think they are spiritual, it end up in the flesh. E os outros vão dizer, olha, eles pensam que são espirituais e tudo vai terminar na carne. But the problem is O this. problema é o seguinte, Sometimes we are so proud, algumas vezes nós somos tão orgulhosos, as if we are the steward of the truth in the Bible. é como se nós fôssemos os guardiões da verdade na Bíblia. So that's why a group of people, they love the Lord, no doubt. Então, esse grupo de irmãos, eles amavam o Senhor, não há Now, dúvida. they don't have a big building. Eles não tinham nenhum edifício In grandioso their gathering place, no lugar de reunião deles. very simple. Era algo muito simples. So how do you know that they are a group of brothers meeting together? Então, como é que você sabe que eles são um grupo de irmãos que está se reunindo ali? So sometimes you find some phrase or some Bible verses at the door. Então, alguma vez você encontra assim um versículo bíblico na porta. And then, in order to show to the people how spiritual they are. Então, de forma a mostrar para as pessoas como eles são espirituais, So they simply at their door just two words, that's all. eles só colocam duas palavras naquela porta. Jesus only. Somente Jesus. Think about how beautiful it is. Pense quão belo é isso. For other people, not only Jesus only, but these people only Jesus. Jesus only. Somente Jesus. They never think about anything else. Eles nunca pensam em qualquer outra coisa. So they become so proud. Eles se tornam então tão So orgulhosos. God is God of humor. E Deus é um Deus de bom humor. God has to teach them some lesson. E Deus tem que dar a eles uma lição. So one day God sent typhoon, storm. Então um dia veio um tufão naquele lugar. So blow away some letters of Jesus, the word Jesus. E aquele tufão levou embora algumas daquelas letras And ali. 3 letters being blown away. E 3 letras foram levadas pelo vento. Only 2 letters. Somente 2 letras. U.S. US, ou seja, means us only. significando nós somente. Originally you said Jesus only. Originalmente dizia Jesus somente. In your heart, us only. Mas no coração o que estava escrito era nós God is somente. God of humor. Então aqui vemos que Deus é um Deus God de will humor. make them transparent. E Deus vai fazer as coisas ficarem Visit transparentes. their meeting place. Aquele é o lugar de reunião dele. Us only. E lá está escrito, somente nós. So, brothers and sisters, Então, irmãos, God much bigger than you. Deus é muito maior do que nós. Sometimes, because our vessel is too small, Algumas vezes porque o nosso vaso é tão pequeno, so it's easy to be filled. é fácil de ser enchido. When you're filled, you think you're already in Atlantic Ocean. Quando ele está cheio, você pensa que aquilo é o Oceano Atlântico. Because you are so small, brothers. God is so great. Porque nós somos tão pequenos e Deus é tão grande. We cannot afford to be filled by the fullness of God. E aí não permitimos-nos ser cheios com a plenitude de Deus. That's why God has to enlarge our capacity. Por isso Deus tem que alargar a nossa capacidade. So, brothers and sisters, Então, you irmãos, cannot imagine. Você não consegue imaginar. You think God only worked in Jerusalem. Você pensa que Deus está somente em Jerusalém. When all young people love the world. Quando todos os jovens amam o mundo. Now, as if now it's hopeless for people to go back to Jerusalem anymore. Então você pensa, não tem jeito de que as pessoas retornem para Jerusalém mais. But, brothers and sisters, Mas, irmãos, something very interesting. há algo muito interessante. God worked among younger generation. Deus trabalha no meio da geração mais jovem. They never saw Jerusalem. Eles nunca viram Jerusalém. They were never emotionally involved with Jerusalem. Eles nunca ficaram envolvidos emocionalmente com Jerusalém. But thank the Lord. Mas graças a Deus, God was able to prepare these vessels. Deus foi capaz de preparar esses vasos. One of the vessels by the name Ezra, Um desses vasos tem o nome Esdras, who was great scribe, que foi um grande escriba. know the Bible very well.
conhecia a Bíblia muito bem. Most likely, through Ezra, the whole 39 books coming together in Old Testament. Muito provavelmente foi Esdras quem compilou os 39 livros do Antigo Testamento juntos como nós os Can conhecemos you hoje. imagine? Será que você pode compreender isso? Someone who lived in Babylon, Alguém que vivia na Babilônia. they know much more than those who came back to Jerusalem. Ele sabia muito mais do que aqueles que haviam retornado para Jerusalém. Brothers and sisters, Irmãos, we have to learn how to be humble. nós temos que aprender a ser humildes. Sometimes because you become so proud, Algumas vezes nós nos tornamos tão orgulhosos. it proves that how narrow, how small is that vessel. E isso prova quanto o vaso é pequeno. And not only Ezra was brought up, E não somente Esdras foi levantado. one day Um dia, he was stirred by the Spirit. ele foi movido pelo Espírito. Even his future is in Babylon. E o seu futuro estava lá na Babilônia. He's willing to go back to Jerusalem. Mas ele desejou retornar a Jerusalém. That second generation of coming back to Jerusalem. E essa foi a segunda geração dos que retornaram a Jerusalém. Now, first generation, Zerubbabel. A primeira geração veio com Zorobabel. Second generation, Ezra. A segunda geração, Esdras. Now, what is the mission of Ezra? Qual foi a missão de Esdras? Now, if you read the book of Ezra, Se você ler o livro de there are Esdras, two missions with him. há duas missões com ele. If you want to have the recovery work, Então, se você quer ter o trabalho de restauração, the word of God ought to be fully recovered. a palavra de Deus tem que ser plenamente resgatada. Now, that's exactly what Ezra did when he came back. E foi isso exatamente que Esdras fez quando ele retornou. Now, when everybody gathered together and read the word, Quando todos se reúnem juntos e leem a palavra, they wept. eles choram, They were broken. eles foram quebrados. Brothers and sisters. Irmãos, Now, important thing is, a coisa importante aqui you have to bring people back to the word of God. é que você tem que fazer as pessoas retornarem à palavra de So, Deus, the word of God being fully recovered. de modo que a palavra de Deus seja plenamente restaurada. Especially the place of the word of God. Especialmente o lugar da palavra de Deus Now being restored. ser restaurado. My brothers and sisters. Meus irmãos, That's the mission of Ezra. essa foi a missão de Esdras. Nehemiah, now remember, Lembre-se, Zerubbabel very useful. Zorobabel foi muito usado. He was a governor. Ele foi o governador. And Joshua was very useful. E Josué também foi muito He usado. was high priest. Ele era sumo sacerdote. So among the leadership, you need Zerubbabel, you need Joshua. Então, dentre a liderança, é necessário um Zorobabel, é necessário um Josué. But this is only the first phase or initial phase of God's work. Mas essa é apenas a primeira fase, a fase inicial do programa de Deus. When God fill some cup, Quando Deus enche esse vaso, not just few drop. Ele não enche com uma gota. In the beginning, probably only few drop. No início, talvez sejam algumas gotas. But God always aim at overflowing of the cup. Mas Deus sempre deseja que aquele vaso extravase. So, my brothers and sisters, Então, irmãos, God is able to raise younger generation. Deus é capaz de levantar uma geração mais nova. Somehow, this generation will be enriched with the word. E de alguma forma essa geração vai ser enriquecida com a palavra. Don't feel shame. You are not as rich as they are. Não sinta vergonha se você não é tão rico como os outros são. They are much younger. Eles são muito mais They are jovens. much faster. Eles são muito mais If rápidos. they really respond to the Lord, they will do it swiftly. Se eles realmente responderem ao Senhor, eles farão tudo muito rápido. But you have your capacity. Mas você tem a sua capacidade. God will use you Deus vai te because you have utilizar. wonderful experience before the Lord. Porque você tem uma maravilhosa experiência com o Senhor. With those experiences, you should be able to help the young people. E com essas experiências você poderá ajudar os mais jovens. But when you come to the Word, Mas quando você chega à palavra, remember how John spoke to the young man in the church. lembre-se como João falou aos jovens na igreja. Young man, Jovens, you have overcome the world. vocês têm vencido o mundo. And not only that, E não apenas isso. the Word was with them. A palavra está com vocês. So, brothers and sisters, Então, irmãos, somehow the Word of God is somehow something to do with the youth. de alguma forma, a palavra de Deus tem a ver com os jovens.
Thank the Lord for that. Graças a Deus por isso. And Ezra definitely should come back. Esdras definitivamente tinha que voltar. But more than that, Mais do que isso ainda. this is only one of the missions. Essa foi uma das missões de Esdras. Second one, Havia uma segunda missão. Bible said A Bíblia he diz, tried to beautify the temple. ele procurou embelezar o templo. Temple already been built. O templo já estava construído, Now, importantly, you have to beautify it. mas ele precisava ser embelezado. If you translate into New Testament language, Se você traduzir isso na linguagem do Novo not Testamento, only church being built. não é apenas a igreja que tem que ser edificada. Now, when church is beautified, A igreja tem que ser embelezada. it means the church is all in all her glory. Isso quer dizer a igreja em toda a sua glória. It means the church reach maturity. Isso quer dizer a igreja alcançando a maturidade. How church reach maturity? Como é que a igreja alcança a maturidade? With the word, Com a palavra, by the water. pela água. Now they will be cleansed Eles serão purificados without any blemish, de toda mancha. no wrinkles. Não mais haverá And then he rugas. will present himself a church glorious. Então o Senhor apresentará a si mesmo uma igreja gloriosa. So do you see that, brothers and Você sisters? percebe isso, irmão? You have the first generation, you have a second Aqui generation. há a primeira geração e a segunda geração. Thank God for the initial phase of the work. Graças a Deus pela fase inicial do seu trabalho. But with God, always aim at fullness. Mas Deus sempre almeja a plenitude. So if you see the first generation, thank the Lord for that. Se você vê a primeira geração, graças a Deus por ela. But the problem is this. Mas o problema é o seguinte: You have only one generation, você tem apenas uma geração. no second generation. Não há segunda. In the first generation, Na primeira geração, probably the living water is full. talvez a água viva esteja plena. But when you come to the second generation, Mas quando você chega na segunda geração, now the cup only half filled. o vaso está cheio pela When metade. you come to the fourth generation, Quando você chega na quarta geração, all the living water is gone. toda a água viva já se foi. I have a cup, Eu tenho you have a cup. esse copo. I'm of Paul. I'm of Paul. Eu sou de Paulo. You are of Cephas. Ele é de Cefas. I'm John. I'm Baptist. You are Wesleyan. I'm Baptist. You are Wesleyan. Eu sou batista, ele é wesleyano. So now, brothers, in the beginning, important is the living water. No início, o importante é a água viva. But now, because living water is gone, Mas agora, quando a água viva já se foi, so now we want to compare which vessel, which cup is more beautiful. então o negócio é comparar qual dos dois copos é o mais bonito. Now, Southern Baptists will say we are the most beautiful in the States. Então, os batistas do Sul vão dizer, nós somos os mais bonitos lá But nos think Estados about Unidos. it. We are large denomination in the United States. Pense bem, nós somos a maior denominação nos Estados How Unidos. many people we have, brothers and sisters? Nós temos muita gente lá If conosco. you've traveled south of the United Se States, você viaja pelo sul dos Estados Unidos, you will feel the influence. você vai perceber a influência deles. Isn't that sad, brothers and sisters? Será que isso não é muito triste, irmão? Somehow, when you study the church history, Quando você estuda a história da igreja, you always have first generation. você sempre tem a primeira geração. The problem is this. O problema é o seguinte: Sometimes enemy allows you to have first generation. algumas vezes o inimigo permite que você tenha essa primeira geração, For some reason, mas de alguma razão he will let you know second ele generation. não vai permitir que exista a segunda geração. Remember, brothers and sisters, Lembre-se, if you do not have a second generation, se você não tem uma segunda geração, even in this generation so rich, so wonderful, mesmo que essa geração seja tão rica e tão maravilhosa, you think we are about to smile. você pensa que já está a ponto de We are sorrir. about to feast. Nós estamos ao ponto de festejar, Because God is about to smile now. porque Deus agora está prestes a sorrir But por wait, nós. before his return, Mas espere, antes do seu if our retorno, Lord tarry, se o nosso Senhor demorar, not only first generation, não basta a primeira geração, also second é generation. preciso a segunda. You reach fullness, maturity in second generation. Você alcança a plenitude e a maturidade na segunda geração. When the second generation is secured, Quando a segunda geração está assegurada, God is about to smile. aí Deus está a ponto de sorrir. What does that mean? O que isso significa? These people has gone through a severe test. Este povo passou por um teste severo. The enemy of God even tried to wipe them out.
O inimigo de Deus tentou eliminá-los por completo, They are able to stand the test. mas eles foram capazes de sustentar aquele teste. So you see, brother and sister, Então, irmãos, this is God's program. esse é o programa de Deus. We only think about the house of God, Nós só pensamos na casa de Deus, but we never think mas nunca God hasn't pensamos finished his work yet. que Deus não terminou a sua obra ainda. Because this work has not gone through fire yet. Porque essa obra ainda não passou pelo fogo. Has not gone through the test yet. O teste sobre essa obra ainda não veio. Now, brothers, Então, irmãos, if one day num dia, you see the second generation, você vê a segunda geração. thank the Lord. Graças a Deus. Then something about to happen. E aí sim, algo está para acontecer. That's very, very important. Isso é muito, muito importante. But even Ainda only the beginning. assim, Esdras é apenas o At the início. same time, Ao mesmo tempo, God has prepared another vessel, Nehemiah. Deus preparou ainda outro vaso chamado Neemias. Now, why Nehemiah came back to Jerusalem? Por que Neemias voltou para Jerusalém? Now we know very well. Nós sabemos muito bem. With Ezra is the house. Com Esdras, diz respeito à casa. Now with Nehemiah is the testimony. Mas com relação a Neemias, é o testemunho. With 52 days. Em 52 dias, Now Nehemiah was able to rebuild the city wall. Neemias foi capaz de reconstruir a muralha da cidade. If there's no wall, Se não há muros, no protection, não há proteção. you're always exposed to danger. Você está sempre exposto aos perigos. Even you have a house of God. Ainda que você tenha a casa de Deus, Even the temple is there. ainda que o templo esteja lá, Even the priests, everything is functioning. ainda que os sacerdotes todos estejam funcionando, Jerusalem still empty city. Jerusalém ainda é uma cidade vazia. But how Jerusalem can be built? Como é que Jerusalém pode ser edificada? Third, the city wall. Primeiro, a muralha precisa ser feita. So, my brothers and sisters, Então, irmãos, there must be wall between the world and the church. precisa haver uma muralha entre o mundo e a igreja. Now, if there's no wall, Se não houver a muralha, no Jerusalem, não haverá Jerusalém. no life, Não haverá vida. no life can stand all the attack is impossible. Nenhuma vida pode sustentar todos os ataques que virão. Isso é So that's the impossível. vision of, that's the burden of Nehemiah. Esse é o encargo de Neemias. But more than that, E ainda mais do que isso, that's only the beginning. isso é apenas o início. When the end of the book of Nehemiah, Ao final do livro de Neemias, you see, he really filled the people in Jerusalem. Jerusalém está cheia de habitantes. So, my brothers and sisters, Então, irmãos, and when this city being filled with the people, quando o povo enche essa cidade, God is going to continue to work. então Deus continuará a operar. God will make it a city of the truth. Deus vai fazer dessa cidade a cidade da God verdade. will make Mount Moriah the holy E mountain. Deus vai fazer do Monte Moriá um monte santo. You see, brothers and sisters, Você this percebe? is all part of God's working. Isso é tudo parte do programa de Deus. Now, very interesting. É muito interessante. Why Nehemiah? Por que Neemias? Because Nehemiah something to do with Jerusalem. Porque Neemias tem algo com Jerusalém. So you see, brothers and sisters, Nehemiah was in such a position. Neemias estava numa posição tal Now, it became a very important reference in history. que ele se tornou uma importante referência na história. How do we know? Como nós sabemos isso? When Messiah should come? Quando que o Messias viria? Of course, 70 times 7. É claro, 70 vezes 7. Now we know that after 69/7, Jesus should die on the cross. Depois de 69 vezes 7, nós sabemos que Jesus morreria na cruz. But where you start the counting? Mas onde é que essa contagem começa? Only when you come from somewhere. Only when you reach somewhere. Somente quando você chega a um determinado And ponto. from there, if you count 69 times 7 years, Jesus died on the cross. Então, quando você chega naquele ponto, você conta 69 vezes 7 anos e você vai chegar ao So momento there da must morte be de some Jesus na reference. cruz. There must be some reference point there. Então, nós temos que achar esse ponto de referência. Now, what is reference point? Qual é o ponto de referência? When the king gave the commandment to rebuild the city of Jerusalem. Quando veio o comando real para reedificar a cidade de Jerusalém. That only happened after return of Nehemiah.
Isso somente aconteceu depois do retorno de Neemias. Brothers and sisters, Irmãos. when that city wall is being built, Quando aquela muralha da cidade está sendo you construída, know that year. você sabe o ano. When the Persian king gave the order to restore, to rebuild the city wall. Quando o rei da Pérsia deu a ordem para que fosse restaurada a muralha da cidade. When that happened, Quando isso aconteceu, Messiah will be coming back very soon. você sabe que o Messias vai retornar muito em breve. Now you know how many years. Agora você sabe quantos anos You faltam. know how to count 69 times 7 years. Você sabe como contar 69 vezes 7 anos. Before that, Antes disso, you only know that Messiah is coming. você só sabia que o Messias estava vindo. You do not know how long you are going to wait. Você não sabe quanto ainda tem que esperar. But now, when Nehemiah came back to Jerusalem, Mas quando Neemias volta a Jerusalém, when he was involved with God's work of recovery, quando ele se envolve com a obra de restauração when de that Deus, thing happened, quando isso acontece, here you find a calendar aí você encontra o calendário which spell out the God's program. que nos mostra o programa de Deus. So you see, my brothers and sisters, Então, irmãos, these people came back essas pessoas voltaram for the coming of Savior of mankind. para a vinda do Salvador da humanidade. So that's the meaning of 69 times 7. Esse é o sentido do 69 vezes 7. So this wonderful prophecy, Isso é uma profecia maravilhosa. when Jesus should be born, Quando Jesus nascerá? that's not important. Isso não é importante. Important is when he was crucified. Importante é quando ele foi crucificado. Jesus came to be born to die. Jesus nasceu para morrer. Remember, brothers and sisters, Lembre-se, this is our Lord Jesus. esse é o nosso Senhor Jesus. So when you talk about salvation of mankind, Quando você fala da salvação da humanidade, now we want to know nós queremos saber when Jesus should die on the cross. quando Jesus irá morrer na cruz. Thank the Lord. Graças ao Senhor. That revelation revealed to Daniel. Essa revelação foi dada a Daniel. So thank the Lord. Graças ao Senhor. Now, starting from the decree of rebuild the city, Começando pelo decreto para reconstruir a cidade. you know when Você sabe Jesus should die on the cross. quando Jesus morreria na cruz. So, brothers, Então, irmãos, now you know the future. agora você sabe o futuro. The future is with Christ. O futuro está com Cristo. The future is not with your work. O futuro não está com o seu trabalho. Do you see that, brothers? Você percebe? Now, after you complete the work, Depois que você completar o trabalho, you have third generation, você tem a primeira geração. you have second generation. Você tem a segunda geração. Only when second generation is secured, Somente quando essa segunda geração está assegurada. then Então, 69 times 7 began. aí 69 vezes 7 se inicia. Or 70 times 7 began. Ou então 70 vezes 7 se So inicia. everything become very meaningful. E tudo se torna muito cheio de So significado. I think we'll come back after 15 minutes. Então nós vamos retomar isso daqui a 15 We will minutos. continue the rest. Vamos continuar. Please bastante. come back punctually. Venham, retornem pontualmente.